Você está no Arco 43, o podcast educacional da Editora do Brasil. Saudações para você, meu querido professor, minha querida professora. Você que nos acompanha no Arco 43 Podcast. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, muito bem-vindo. Cole conosco, porque hoje o nosso papo é sobre um tema que eu queria dizer que tá à nossa porta, mas não tá dentro de casa, tá no celular, já entrou, a gente convive com ele, o professor tá vendo ele todos os dias, tudo tá acontecendo todos os dias envolvendo esse tema. Então, é importante deixar claro que tecnologia precisa de propósito, cuidando com inteligência. Que inteligência? Você já sabe, eu já sei, você viu no título da postagem, mas vamos fazer uma graça aqui antes de conversar sobre. Uhum. E junto comigo, para discutir esse tema, sentada à minha destra, está ela, aquela que já tem essa inteligência e esse trabalho há muito tempo, Regiane Taveira, sempre comigo. Que delícia! Eu já falei pra você que um dia eu chego lá, não é? Eu brinco, venho da era do mimeógrafo para grandes tecnologias. Então, isso também me deixa super feliz, porque a gente só vai aprendendo a cada dia, e tentando melhorar e contribuindo no trabalho lá do professor, da professora, que eu acho que isso é uma das coisas fundamentais num mundo que tem, né? A gente passa por tantas transformações, a gente recebe crianças, adolescentes que precisam tanto da gente. Então a gente tem que estar, eu falo que metade preparado, porque a gente nunca vai estar inteiro preparado. Mas, Keller, a gente tem alguém aqui que está super preparado. E que eu tenho certeza que a gente vai sair desse episódio hoje sabendo muito, não é, Keller? Isso é verdade. Se tem alguém preparado, é o Ricardo Wagner que está aqui com a gente hoje, que é especialista em IA, inteligência artificial, esse Microsoft Copilot Lead, ou seja, está na vanguarda da discussão sobre tecnologia, né, sobre inteligência artificial, professor convidado da Starce e líder do movimento IA para Todos. Tudo bem contigo, Ricardo? Seja muito bem-vindo. Bom ter você aqui. Tá pronto para esse papo? Eu estou prontíssimo, eu estou empolgado, eu estou feliz. Muitíssimo obrigado pela oportunidade. Obrigado, Start, também pela oportunidade de estar aqui com você. Regiane, muito prazer também. Eu vi a tua introdução e eu fico ouvindo tudo o que aconteceu. É maravilhoso ter tido a experiência, o privilégio de ter passado dentro de uma grande corporação nesse mundo de inteligência artificial, talvez com a ótica minha das coisas que eu sou apaixonado e gosto de falar, relacionada à saúde mental, à acessibilidade, à inclusão de pessoas com deficiência. Eu tenho certeza que esse papo vai ser muito legal. Vai mesmo. E você que está ouvindo, você, meu querido professor, minha querida professora, fique conosco, porque nós já começamos esse papo. Descubra o sistema de ensino Brincando, da Editora do Brasil, o seu aliado na educação infantil e anos iniciais. Com materiais completos e planejamento estruturado em 36 semanas, o sistema Brincando garante praticidade e ludicidade na formação integral dos estudantes. O sistema de ensino Brincando inclui livros didáticos, cadernos de atividades, caderno de letra cursiva, caderno da família, diário da criança, caderno de produção textual, varal de letras e livros de literatura. Todos reforçados por uma plataforma educacional inovadora com recursos digitais para apoiar professores e estudantes. E traz também o WhatsApp Educa, uma ferramenta de inteligência artificial que apoia os professores no dia a dia em sala de aula e auxilia no desenvolvimento de atividades, avaliações e planejamento de aulas. Além disso, oferece assessoria pedagógica contínua e peças de marketing escolar exclusivas. Sistema de ensino Brincando, parceiro da escola e amigo da criança. Acesse editoradobrasil.com.br e descubra como. Tecnologia não é só sobre inovação, é também sobre empatia. E se, em vez de substituir médicos, ela servisse para ampliar o cuidado, o afeto e a presença de famílias que enfrentam desafios de cuidar de crianças com condições neurológicas complexas. Nesse episódio, vamos explorar
como avanços como a tecnologia da inteligência artificial e as plataformas inclusivas podem transformar a vida de quem vive essa realidade diariamente. A Editora do Brasil está concorrendo ao Top Educação na categoria de inteligência artificial e não por acaso, viu? Nossos conteúdos eles têm ajudado educadores a adaptar o ensino para diferentes formas de aprendizagem, especialmente entre alunos neurodivergentes. Então nós vamos entender um pouco mais como que a tecnologia pode ajudar, pode se tornar uma extensão do cuidado humano e não um substituto, como assustou muita gente e ainda assusta, né? Especialmente quando nós conversamos sobre contextos de vulnerabilidade. E para começar esse papo, Regiane Taveira, minha querida Regiane Taveira, que eu sempre começo com você que está aqui ao meu lado. A realidade da neurodivergência, dos nossos estudantes, da necessidade de inclusão, ela tá aí e não é de hoje, né? E já tem um tempo que eu ouço muito de professores coisas do tipo assim: ah, eu não sei como adaptar, ah, eu não sei o que fazer, ah, eu não sei esse caminho, ah, o que que eu faço, como que eu facilito, como que eu altero linguagem. Você conhece algum colega professor na sua realidade que utilizou a tecnologia para facilitar um pouco mais, para chegar naquele estudante, para garantir que aquela habilidade fosse trabalhada dentro de sala de aula? Keller, que pergunta ótima, não é? Até porque, quem sabe aqui, né, a gente, 6 anos aqui de programa, eu tenho na minha escola sala de recurso desde que estou lá, não é? Então, a gente atende alunos com TEA e DI. Então, a gente tem que, né, não, enquanto não havia em outra escola salas de recurso, eu tinha alunos, né, que vinham para minha escola para serem atendidos. E aí tenho a mesma professora desde que eu estou lá na sala de recurso, né? E vou falar o nome dela, Gisele, tenho que falar, né? Porque além dela fazer todo um trabalho na sala de recurso, Keller, ela também contribui no trabalho dos outros professores. Que Né? legal. Usando, sim, tecnologia, né? A gente passou, ó, essa menina já saiu de lá, né? Que a minha escola é de anos iniciais. Nós tínhamos uma aluna que é, é cadeirante, não mexia os braços, e tinha um comprometimento também intelectual importante. Só que a gente, né, com as adaptações e com a ajuda da professora, e claro, né, com o trabalho ali junto com a professora da sala também, essa menina conseguiu fazer muitas coisas, algumas coisas, junto, né, usando a tecnologia. Se nós não tivéssemos não conseguiríamos, né? A gente tem fotos e assim, além disso, né, Kelly, eu acho que eu vejo hoje um trabalho com TEA muito legal, tá? Porque o aluno, né, autista, ele se envolve ali na interação. Dependendo do que você usa, ele se envolve muito. A gente sabe o quanto que é difícil, em alguns casos, eles terem a atenção, né, que a gente espera ali, né? Mas a gente consegue, com algumas plataformas, fazer com que eles participem e interajam Uhum. ali, não é? Então, o que eu vejo, brincando lá no começo, falando do tal do mimeógrafo. Gente, isso é muito além do que uma ferramenta, né? Que as pessoas falam, eu preciso de uma ferramenta para adaptar, para potencializar o meu trabalho, enfim. Eu vejo uma forma muito importante e significativa no desenvolvimento mesmo daquele aluno, né, neurodivergente, Uhum. que não são, você sabe, eu falo, né, nenhum aluno é igual ao outro, nenhum. Sim. Então a gente vê também, eu vou complementar um pouquinho a sua pergunta, Kelly, os alunos que têm dificuldade, desafios em matemática, em língua portuguesa, em ciências, vai além, entende? A gente consegue usar em assim, em várias coisas. E acho que você também, Keller, colocou muito bem aí no início, a questão de o professor nunca vai ser substituído, gente, porque é ele que tem que estar por trás disso, é o que eu brinquei e falei no começo, que a gente sabe 50, a gente sabe a metade ali, né? 50%, mas esse professor aprender a fazer adaptações de conteúdo, conseguir usar de verdade, né, com intencionalidade
pedagógica, ele vai chegar. Eu falo, Regiane, a gente alcança todos os objetivos? Não, ninguém alcança todos os objetivos, né? Mas a gente consegue alcançar muita coisa, o que é muito importante e muito relevante para estas crianças que precisam, né, dessas adaptações, né, como é que fala? Dessa questão de cuidado. Hoje eu uso Esse muito com cuidado. a palavra cuidado, porque é um cuidado. O Keller não Perfeito. é igual a mim, que não é igual ao Ricardo. A gente não é igual a ninguém, né? Então, isso é muito legal. Não sei se eu respondi, se eu enrolei muito, mas é que a gente vai lembrando, né, de cada Não, caso, respondeu sim, Rê. né? A gente olha, eu falo, né, 32 anos de rede estadual de São Paulo. E aí, se a gente tivesse algumas coisas já lá atrás, aí você lembra, tal aluno, eu poderia ter feito isso, poderia ter Isso feito aquilo. acontece. E isso é muito legal, porque é o que eu disse, a gente tem uma potencialidade enorme nas mãos, a gente só precisa aprender a usar melhor. Perfeito, Rei, perfeito. E respondeu sim, viu? Respondeu porque você deixou bem claro que a tecnologia está sendo utilizada, né? E como facilita para questões que o professor talvez tivesse alguma dificuldade para lidar. E, inclusive, só para dar um contexto para quem está ouvindo a gente e não é da região de São Paulo, Regiane está no estado de São Paulo, né? Ela é diretora numa escola de anos iniciais. E quando nós falamos sobre sala de recursos aqui, é um atendimento É. educacional especializado. Então é bem especializado, tem professores específicos e muitas vezes algumas escolas são polo, que é o caso da Regiane, que ela atende a Foi. escola dela e escolas próximas, foi o É, caso, né? E é, escolas próximas que se deslocam até lá para ter esse atendimento especializado e até ter orientação para como os professores podem agir, como os professores podem lidar para cada caso específico, né? Só trazer esse perfeito. contexto que às vezes alguém não é de São Paulo para entender. Verdade. E eu gostei muito da tua fala, Rei, gostei bastante. E quero aproveitar para puxar o Ricardo aqui. Afinal, é o nosso especialista nesse momento, uma pessoa de alto garbo, elegância, envergadura e conhecimento aqui. Ricardo, eu queria fazer uma pergunta para você, porque você trabalha com tecnologia já há muito tempo. E muitas vezes a gente tem essa imagem da tecnologia como uma coisa fria, né? A máquina fria, né? A máquina que não pensa. Hollywood ajudou a gente bastante assim a ter um receio de algumas coisas de tecnologia em diversos momentos. Mas quando eu vejo a tua carreira, a tua fala, como você desenvolve, você deixa muito claro que existe um papel para empatia quando você fala sobre tecnologia, principalmente para o desenvolvimento, para como empregar o uso da tecnologia. E quando eu falo sobre empatia, tecnologia e infância, sobre o que eu estou falando? Como que a gente consegue encaixar essas coisas todas na sua experiência, na sua visão? Keller, obrigado pela pergunta. Para mim, empatia e compaixão, eles não são soft skills. Para mim, é uma infraestrutura. Tudo parte de empatia e compaixão. E eu me explico. No mundo educacional que a gente conhece e vive, que eu estudei, eu gostei que a Regiane falou do mimeógrafo, e eu vou contar aqui que o comecinho da máquina, quando saía no cheirinho de álcool, que as pessoas ficam... Contar isso para uma geração nova, ninguém vai saber. Mas sempre a gente viu avanços de tecnologia vindo no setor educacional. Como surgiu esse sistema educacional que a gente tem hoje? Se a gente for pegar um pouquinho dali da história, a gente vai ver que surgiu para criar mão de obra qualificada para as fábricas e para as indústrias. E o modelo que a gente tem, o chassi da escola atual, ele ainda é de um modelo fabril. A prova disso é o sinal do recreio, que é um barulho de uma campainha, que eu não sei se as crianças saem correndo porque elas querem sair da sala de aula ou pegar primeiro lugar na fila, mas é ainda um sistema industrial de formação de alunos. E o desafio dos educadores, como a gente tem tantos educadores, para adaptar esse chassi a esse mundo moderno digital em que a gente vive, onde muitas tecnologias podem endereçar exatamente o que a Regiane comentou. A Regiane comentou, nenhum aluno é igual a nenhum. Só que nesse modelo a gente não apreciou as diferenças. No modelo industrial a gente colocou todo mundo na média. E se você tivesse na média, me desculpa, querido, você precisa procurar uma escola especial, se você tiver deficiência, como o TEA que a gente comentou. Ou um cantinho ali da escola que é especial para você, porque você é diferente. Se você tem um QI muito alto, também desculpa, essa escola não funciona para você. A gente está na média, você está muito em cima da média. Você está avançado. Você não consegue ficar aqui na série com a idade que você tem.
É, desculpa, inadmissível a gente ainda ter esse tipo de discussão ou de falar como que um sistema vai ter que funcionar diante de uma exclusão declarada de diversidade e da individualidade, que é justamente o momento que a tecnologia hoje traz. A tecnologia hoje permite uma hiperpersonalização. A Uhum. tecnologia permite coisas maravilhosas. Eu tenho quem talvez me segue ou me conhece, isso parece frase que eu repito a todo momento. Eu comento que não são as pessoas que são deficientes, são os ambientes e as ferramentas. A escada faz um prédio ser inacessível para um cadeirante. O problema é a escada, não é a cadeira de rodas. Um vídeo sem legenda é deficiente para uma pessoa surda. O problema é o vídeo, não é a pessoa surda. Um site que não funciona para um leitor de tela é deficiente para uma pessoa cega. O problema é o site, não é a pessoa cega. Nós aprendemos errado nessa era da Revolução Industrial que essas pessoas que ficavam fora da média, elas que eram os problemas. E se tivesse problema, você está numa condição médica de saúde, logo procure alguém para ser tratado. E no mundo digital, no mundo de a questão é outra. A questão é você procurar as deficiências nos ambientes, nas ferramentas, e identificar como a tecnologia, em especial a IA, pode conectar as habilidades disponíveis com o potencial dessa pessoa para que esse ser humano se revele, participe, que faça parte. Isso que está em jogo hoje. Essa é a discussão que nós deveríamos ter em educação em todos os lugares. Como nós conectamos habilidades com potencial através da inteligência artificial? E o segredo para isso, como que a gente chega lá? Caindo no comecinho da tua pergunta, empatia. Perfeito. Perfeito, perfeito. Nossa, você não sabe como eu gostei de ouvir isso, porque eu já falei algumas vezes isso aqui e teve gente que ficou meio assim, ah, eu não sei. Mas, por exemplo, só o pensamento da escada já ajuda porque você extrapola isso para as tecnologias digitais. Mas é simples. Ah, mas a escada é bom, é tradição e tal. Gente, você só pode usar a escada com segurança num período muito curto da sua vida. Se você é muito criança, você não pode usar com segurança. Se você passa de uma certa idade, você já não pode usar com segurança de novo. Então, é por um período muito curto. Tem alguma coisa errada na existência e na necessidade desse tipo de ferramenta. Eu gosto É. muito, muito mesmo dessa visão. E Keller, assim, os próprios educadores, talvez que estão participando, ouvindo a gente, concordo que a educação não é um momento em que você só está na escola e acabou depois que você passou da escola, você não é Sim. mais educado. A educação vai para criancinhas até eu brinco da fralda para fralda. É isso No mesmo. nosso, no nosso cronograma de vida, Perfeito. da fralda para fralda. Então, essas questões das deficiências de ambientes e ferramentas, elas podem ser permanentes, temporárias e situacionais. E afeta todo ser humano em alguma ocasião da vida. Talvez quem está ouvindo a gente como um podcast, talvez não vai saber que eu vendo aqui remotamente, tanto o Keller quanto a Regiane têm deficiência. Eles usam uma tecnologia assistiva chamada óculos. E É o verdade. óculos É permite perfeito. permite que a Regiane e o Keller consigam interagir com o ambiente, enxergando tudo. O que é legal é que nós estamos muito acostumados com óculos. Então, fica tranquilo, porque eu converso com a Regiane e eu converso com o Keller, não estou conversando com óculos. Por que que a gente não faz a mesma coisa quando vê uma pessoa numa cadeira de rodas? Por que que quando chega uma pessoa com cadeira de rodas, muitas pessoas acabam olhando a cadeira de rodas e não o ser humano que está ali sentado? Qual é a diferença da cadeira de rodas para o óculos? Nenhuma. São ambas tecnologias assistivas que conectam pessoas ao seu ambiente. Gosto como você trouxe, cara, eu estou trazendo essas comparações do mundo Sim, físico, porque se eu trouxer para o mundo digital, quem conhece um pouquinho do mundo digital vai ficar assim simplesmente encantado com tudo que está acontecendo, porque inteligência artificial é uma inteligência cognitiva. E se você tem deficiências cognitivas, como a gente citou aqui de TEA, de aprendizado, ou temporárias relacionadas à saúde mental, o cognitivo da IA pode te ajudar, pode te endereçar, pode te potencializar. Então, a era que a gente está passando é uma era absolutamente maravilhosa, onde pessoas estão preocupadas do que vai ser essa educação que vai acontecer. A gente está com um instrumento
para permitir escala e inclusão de bilhões de pessoas quase simultaneamente num prazo de tempo que a gente jamais imaginou. Mas as notícias ruins, o sensacionalismo Uhum. leva a isso. Então, Na verdade. quero trazer isso para vocês no meu tom positivo do como eu enxergo o mundo. O mundo é É maravilhoso. muito bom. Não, eu E é gosto muito muito dessa bom. visão. Fica à vontade aí. Não, e assim, né, escutando, é o que eu falei, se eu tivesse toda essa tecnologia lá atrás, Nossa. né, é o que eu falo, olha o pensar no aluno, né, porque eu sempre, não, né, sempre gostei de olhar os meus alunos como diferentes. Então, eu montava folhinhas para cada grupo e eu chamava de ilhas. Isso quando nem se falava muito, deveria se falar em outros lugares, aqui não, né? Mas eu montava grupos na sala, porque eu não tinha alunos que eram iguais. Então, dependendo do processo de ensino e aprendizagem daquele aluno, eu trazia as atividades, aí eu tinha um pouquinho mais, né, abaixo do básico, aquela coisa, e eles iam mudando de ilha, né? Uhum. Olhando, é o que eu falo, especificamente para cada um, né? E aí você fala, nossa, Regiane, você. Não, é porque eu sempre acreditei e acredito que a gente tem que trabalhar de forma diferente com cada ser humano, cada um deles, não é? Porque senão você acaba deixando todo mundo no mesmo barco, do mesmo jeito, e vão ter aqueles que vão ficar para trás, que não vão alcançar nunca, né? Porque não é o ritmo dele. Tem aquele que vai embora, e tá tudo bem, porque ele já iria mesmo. Então, essa preocupação de olhar, né, não ser números, é uma coisa que eu sempre tive como, né, primícia na minha vida de docente. Faz parte da minha vida. Eu não posso deixar todo Perfeito. mundo do mesmo jeito nas aprendizagens, porque não é igual, né? Não tem como ser igual. Uhum. Eu acho bem legal essa discussão, porque eu tive uma discussão muito parecida. Presta atenção, Ricardo, vou compartilhar um acontecimento com vocês aqui, professor que está acompanhando a gente. Sou professor também na rede estadual de São Paulo, né? E, nossa, a vida toda a gente sempre tem crítica, tem coisa que a gente quer que melhora, né? Tem coisa que a gente gosta e por aí vai. Mas eu estava conversando sobre a plataforma de matemática de estudo dos estudantes. Eles têm uma plataforma de matemática onde eles respondem e por aí vai. E tinham alguns colegas que eu percebi que a insatisfação não era da plataforma. A insatisfação é com diversas outras questões estruturais que acontecem, que pode ser uma realidade de cada escola especificamente, né, e por aí vai. E eles puxaram para a plataforma. E aí foi onde eu dei uma intervenção rápida e falei assim, gente, mas a plataforma, ela é muito legal. Se a gente conseguir usar ela, ela é muito legal. Falou, por quê? Eu falei, porque ela já está avaliando, entende? Antes eu dava um conteúdo, dei uma questão, e eu vou corrigindo, eu vou avaliar 2 vezes por mês. Eu consigo avaliar uma vez por mês, às vezes uma vez no bimestre, que é a prova que você deu, que você avalia para poder voltar atrás e falar, esse estudante não chegou, esse estudante não alcançou. A plataforma está fazendo isso na hora. Na hora em que ele respondeu isso para você, na hora que ele respondeu aquela pergunta, a plataforma já fala para você, olha, ele está com dificuldade nisso, nisso e nisso. Então eu consigo focar, eu consigo desenvolver mais, eu consigo me adaptar. Isso é uma ferramenta tão monstruosa, assim, uma ferramenta tão fantástica, é uma ferramenta de milagre. E eu vou contar mais um uso aqui. Já aconteceu de eu estar numa determinada situação onde eu precisava explicar um tema, que eu acho um tema complicado, que é o tema sobre o que aconteceu sobre o Holocausto na Segunda Guerra. E eu tinha que explicar ele, e eu gostaria de explicar para um aluno que eu tenho, que tem diversas das questões particulares dele, e ele é muito sensível, muito sensível. Eu falei, gente, como é que eu explico isso aqui? Eu não sabia. Fui lá, inteligência artificial, e perguntei, me ajuda a traduzir isso de uma forma que eu possa falar dentro desses parâmetros? E ela me deu algumas dicas. Que eu segui algumas eu achei que não cabia, mas eu não teria de onde tirar aquela informação naquele momento. Eu compartilhei com outros colegas também, e colegas chegaram a falar que assim, a gente só não aborda, a gente só não coloca a questão desse tipo na atividade dele, e por aí vai. E não abordar e deixar quieto também não é o caminho. Aí você está fazendo a mesma coisa de anos atrás, onde tinha essa linha lá dos estudantes que não estavam alcançando, o que você considerava necessário. E é isso que eu acho bonito. Quando eu ouço você, Ricardo, falando sobre as possibilidades de você usar a inteligência artificial, de você usar a tecnologia, ela ajuda o professor a ser melhor, a gente ter professores mais capacitados para lidar com algumas coisas. Porque também não dá para a gente se capacitar rapidamente para tudo, para todas as particularidades. Mas quando você pega uma descrição de como você pode adaptar uma prova, e aí você pede um auxílio, você adapta daquela forma, é muito bacana.
psicólogo da escola fez lá umas orientações, você não sabe como aplicar, apresenta esses parâmetros, pede uma dica para uma IA que você consegue desenvolver um pouco melhor. E eu tô puxando isso, Ricardo, porque muitas vezes a gente ouve essa história da inteligência artificial como algo frio e impessoal, né? E, bom, quem faz uso sabe que não é bem assim. E eu queria pedir para você também um exemplo sobre se isso que eu falei faz sentido, se é uma forma de uso também, e se você tem algum exemplo de como que ela está sendo utilizada para, não sei, apoiar a família, apoiar essas situações, para a gente puxar um pouco para entender como que eu posso utilizar de uma forma que ela aumenta a sensibilidade, aumenta o meu alcance como professor. Não sei se eu consegui me fazer claro aqui, mas é que eu estou ficando empolgado. Vou me controlar. Conseguiu fazer muito claro. A quantidade de tecnologia hoje já disponível, que tecnologia é essa que adapta ambientes e ferramentas e ajuda numa personalização e conecta com o potencial e ajuda pessoas, é absolutamente, no inglês, overwhelming, é assim, é muito, é assustador da quantidade, né? Dar alguns exemplos. No passado, crianças com dislexia eram convidadas a procurar um ensino especializado porque as crianças não conseguiam ler. Com o estudo e avanço, descobriu que a leitura num livro, num caderno, dificultava porque as palavras ficavam juntas e algumas letras, como D, P, Q, ficavam tridimensionais e difíceis para uma leitura apurada. Num hackathon, grupos de pais e pessoas com dislexia, dentro da Microsoft onde eu trabalhava, eles criaram uma leitura imersiva. E essa leitura imersiva, eles descobriram que se você mudasse o contraste da cor por trás das letras, se você separasse as sílabas com mais distância, se você fizesse uma série de coisas, por exemplo, escolhesse diferentes tipos de fontes, se você desse algum instrumento que lesse e mostrasse as sílabas enquanto estivesse falando, essa criança conseguia ler. Uau. Escolas que utilizaram essa ferramenta adaptaram as suas escolas e essas crianças foram incluídas e não mais convidadas a procurar uma educação especial. Um exemplo de uma tecnologia cognitiva que depois foi aplicada, inclusive, para deficiências de aprendizado. Por exemplo, eu não sei o que significa ideia. Você vai com o mouse e clica em ideia, aparece uma lâmpada, ou uma pessoa tendo um pensamento. Começaram a associar imagens junto às palavras para poder ajudar. Então, a ferramenta, de repente, ela começou também a ajudar características de deficiências de aprendizado. Ah, mas tem pessoas que falam outro idioma. Na época eu morava no Canadá, eu lembro essa questão de vários idiomas, daí a ferramenta começou a traduzir simultaneamente para 180 idiomas. Nossa, que legal! E essa ferramenta também consegue colocar legenda? Consegue. Então eu posso falar numa aula online e a legenda pode sair num outro idioma? Sim, pode sair. Então uma pessoa que está num banheiro, num ambiente barulhento consegue ler o que eu estou falando? Sim. E eu consigo então incluir surdos oralizados? Consigo. Então, eu estou trazendo alguns exemplos. Eu posso ficar aqui numa lista e teria o maior prazer de passar todos eles. O que eu quero com isso é despertar a curiosidade dos professores e dos profissionais de educação que estão ouvindo para aqueles que ainda talvez tenham algum preconceito e achem isso frio. Eu gostaria de convidar a remover essas barreiras mentais restritivas. Eu gostaria de convidar a todos a experimentar curiosidade como uma criança, então um parque de diversões nesse momento, e se familiarizar com a tecnologia, conhecer antes de julgar e falar, mas ouvindo de fontes, eu diria, fontes com conhecimento, com base. Hoje a gente tem como encontrar isso, seja em redes sociais, ou seja por Uhum. escolas. É motivo de eu estar junto, por exemplo, com a Starts, que é da educação do agora. A gente está trazendo esse conteúdo, mostrando o lado positivo que ela pode trazer. E a gente revisitar papéis que nós tínhamos, ou temos, né? O professor, ele passa hoje por desenvolver mais habilidades nessa era digital e de IA com relação a ser um facilitador, não entrar na posição que eu sei tudo, não tem como saber de tudo nesse mundo, ninguém tem como saber tudo, mas eu posso ser um facilitador para, diante da tua curiosidade, vamos pesquisar junto e eu aprendo com você. Deixa eu te ajudar a fazer outras perguntas que talvez na tua perspectiva você não tenha. Além de facilitador, como eu comentei, eu falo muito de ambiente, ambiente, ambiente. Eu acho que
o ambiente é um dado invisível, mas ele é decisivo. Eu acho que o ambiente ele pode ser um gatilho e um remédio invisível, que muitas vezes a gente não considera. Mas no ambiente ele tem tudo que pode ali florescer, prosperar. E a responsabilidade que um professor acaba tendo no ambiente é absurda. Porque às vezes a gente deixa frio falando que o ambiente é, então eu tenho que arrumar minha parede, eu tenho que arrumar uma escada, eu tenho que arrumar o meu computador. Isso a gente arruma. O que mais influencia o ambiente é o ser humano. Eu posso só fazer um parênteses para contar para vocês uma Claro, experiência que me chocou? por Eu favor. tive, eu tive o privilégio dentro da Microsoft de ganhar um hackathon global e a gente recebeu uma ajuda do CEO da Microsoft para lançar um produto, uma solução para ajudar pais e cuidadores de crianças com deficiência, em especial com epilepsia. Nesse processo, nós fomos num conceito que a gente tem de design de acessibilidade, que é, se você quer fazer uma solução universal, faça para extremos. Se você fizer por uma pessoa, por exemplo, que tem uma deficiência permanente, vai funcionar para temporária e situacional e para todo mundo. Então, nós buscamos na epilepsia o extremo da epilepsia. E o extremo da epilepsia é crianças que têm convulsões tônica e clônica, que são aquelas generalizadas em transição de sono, que é muito específico. Porque os pais precisam ficar de vigília, caso aconteça uma convulsão e esteja por perto. Ela é uma das que mais causam mortes por epilepsia. E o meu melhor amigo italiano, o filhinho dele estava nessa situação. E a gente junto montou esse hackathon e a gente procurou depois mais, precisava de mais dados para a gente poder criar alguma coisa com IA. IA depende muito de dados, né? Nós conectamos com 153 famílias de 23 países. E eu fiz o onboarding, que é trazer essas famílias para o projeto, cada um. Nosso objetivo é ajudar as crianças com epilepsia. O que nós identificamos? Nós identificamos três coisas. A primeira coisa é que a gente viu a família, o contexto da família. E essa família das pessoas que estão naquela tensão que quando é a próxima convulsão, eu não estou dormindo, eu estou preocupado. Essas pessoas, elas estão literalmente exaustas, fora delas. A gente começou a descobrir que os pais esqueciam de dar o remédio, ou o remédio correto. E por que que eles esqueciam? Ele não dormiu, não dormia, não dorme Fadiga. anos, né? Por não dormir e a criança requer cuidado, muitos pais traziam a criança para a cama. Então, ou era a mulher ou o homem que dormia com a criança, alguém saía daquela cama. Então, depois de nascer a criança, os casais já não ficavam mais juntos. Por questões de complexidade e mudança de rotina que podia afetar, essas pessoas não saíam de casa. Conforme a gente foi entendendo no processo de empatia, eu confesso para você, cada família que a gente entrava era eu ligar e tentar ver onde eu ia buscar energia para respirar e ir na próxima, porque era cada história uma mais forte que a outra. Mas qual foi o principal assim, ali, aprendizado? Essas famílias se sentiam sem ajuda, sem esperança e sozinhas. E nós mudamos o nosso objetivo de ajudar as crianças com epilepsia. Nós começamos a trabalhar, a cuidar de quem cuida. Nessa perspectiva histórica que eu estou trazendo para vocês, quem está cuidando dos professores? Quem está cuidando dos educadores? Quem está olhando? Quem está cuidando de quem cuida? Né? Eu gosto de pensar não só isso no contexto médico, hospitalar, que a gente acabou lidando com essa questão da epilepsia, mas eu acho que deveria ser o tópico, deveria não, deve ser o tópico número um. Como é que a gente está ajudando os cuidadores? Quem está cuidando de quem cuida? Quem está cuidando dos professores? Né? Qual é esse processo de empatia e compaixão para entender esses dilemas do que a pessoa se preparou, do que ela ouviu, do que ela viu da outra geração e de repente está nesse mundo moderno com tanta alteração e falando para onde eu vou? Natural as pessoas começarem a falar: não, 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 proíbe celular, proíbe internet, proíbe, proíbe, proíbe. Vamos voltar ao que estava. O lá atrás estava funcionando. A média do processo fabril é isso que fugir disso aqui vai ter problema, né? Versus educadores, inevitável.
Não vai ter jeito. Como é que nós, juntos, nesse processo e nessa empatia, a gente vai conseguir adaptar esse sistema que a gente criou no século XIX, nós que somos educadores que nos formamos no século XX, para a gente educar essa geração do século XXI? Perfeito. E é uma pergunta importante e que É, não é difícil de fazer numa escola. Gente, a escola tem pessoas altamente especializadas, sabe? Se a gente sentar para ouvir essa galera, a coisa eles. surge, a coisa sai, né? Mas vou te falar, Ricardo, essa pergunta de quem é que está cuidando do professor é uma pergunta É que a gente se faz perfeito. muitas vezes, né? Perfeito. E o que o Ricardo traz também das famílias, né, Kelly? O Sim. quanto que uma gestão também, né, nas escolas, os professores, o quanto que essas famílias vêm extremamente carentes. E sabe qual é a primeira coisa que a gente percebe? Elas chegam querendo brigar. Mas não é por maldade, é por eles querem ser acolhidos. É. O- assim, é inacreditável. Não, porque eu aprendi que. Aí você começa a conversar e começa. Não, peraí, a gente vai ajudar nisso, a gente pode te dar o caminho de conseguir um professor, né? Pelo Ministério Público, enfim, aqui em São Paulo a gente tem que fazer isso, né? Tem alunos que necessitam de um professor mesmo, que fique só com ele, professor. Estou falando de cuidador. Aí você começa a mostrar os caminhos das pedras e que, ó, aqui, isso aqui é possível. Essa família, ela começa a ficar, né? Ela quer fazer parte daquela escola. Isso é Sim. importantíssimo. E Uhum. quando a gente fala dos professores, aí a gente bate naquela teclinha, né, Kelly? Que a formação ela é permanente e sem tempo determinado para terminar. A gente tem que estar, como gestor, preparado. Se não estivermos, temos que ir atrás de pessoas que nos ajudem, porque a gente tem que fazer formação em serviço o tempo todo, porque eu Uhum. já comentei aqui, há professores que ainda têm medo de ligar o computador. Tem medo de ligar o computador. Regiane, se você me permitir, que se você puder À fazer vontade. a ponte, a gente comentou no TE ali no comecinho. Eu convivi com um programa em que nós, dentro da Microsoft, a gente identificou que dentre todas as deficiências, especialmente as cognitivas, e para lembrar que 70% das deficiências são invisíveis, isso que dificulta um pouco a conversa, as pessoas com deficiências mais qualificadas e com a maior taxa de desemprego são os autistas. Olha Uhum. que dilema, né? E aí a gente montou vários programas para como a gente pode identificar esses talentos para eles poderem fazer parte. Eu ouvi uma frase que eu adorei. Ele falou assim: olha, se você conhece um autista, você conhece um autista, né? Não é o espectro, é o espectro. Então, isso é mais ou menos isso, aquela coisa da gente tem de colocar tudo em grupo numa resolução preto e branco, né? E os problemas que acabam isso gerando. O, o meu encantamento nesse processo conecta no que eu estava falando ali anterior. Essas famílias que a Regiane comentou que chegam às vezes bravas, brigando, é porque o sistema olha a fraqueza, olha a deficiência. Uhum. E aquela família fica revoltada porque ela sabe o potencial. Ela, maior especialista do que ninguém, está 24/7 com aquele ser humaninho e sabe de todo o potencial daquele ser humaninho. E como pessoas como pai e mãe que é de coração, é o coração, teu coração que está batendo fora do teu corpo, você faz de tudo para adaptar e entender, e esses pais conseguem, muitas vezes, adaptar os seus ambientes de casa, de lar e de família, e esse potencial se revela naquele ambiente. O problema é quando ele sai daquele ambiente, inferno, né? Nada funciona, porque nada está funcionando para. Então, eu fico nessa analogia que eu trouxe lá da epilepsia. Outro dado para mim que me assustou absurdo foi que eu falei com diversos especialistas, PhD, Plus, Ultra, Estrelinha, todos os nomes que a gente pode dar para uma pessoa super qualificada. Conheciam bastante do assunto. Eu posso afirmar categoricamente para vocês, categoricamente, ninguém conhecia mais de epilepsia do que os pais dessas crianças com epilepsia. Ninguém. O que eles falavam, eles tinham ido a Marte procurando artigo e informação do que eles podiam fazer para achar um tratamento para o filho deles. Correlações que médicos
mesmo bem intencionados, talvez não conseguisse fazer, por essa empatia e compaixão por ser seu filho, tá? Eu trago isso para falar assim, na família que a Regiane está comentando, quanto a gente tem para aprender no dia que a gente conectar essas famílias para ajudar no ambiente escolar, quando a gente fizer essa educação integrada, quando a gente olhar que educação, num aspecto de empatia e compaixão, ela não está Perfeito. num ambiente, numa escola. Ele é a nossa vida, ele é a nossa sociedade, ele é onde a gente vive. E as peças precisam trabalhar juntas, senão isso não acontece. E É aí, Ricardo, verdade. isso é muito legal porque, né, chega um pai. Então, vai, exemplo, né? Tenho lá o Pedro, tenho lá o Arthur. O Pedro chegou agora, né? São nomes fictícios. Aí eu faço a mãe uma se conectar com a outra, porque uma já conhece muito mais o caminho das pedras do que aquela que está chegando. Então eu faço, daí eu tenho, né, até posso falar? Não posso. Eu tenho um avô que é advogado de uma dessas crianças. Podemos falar com ele pode falar com essa mãe. A gente faz isso, entende? Porque são pessoas que, né, eu estou numa escola, né, no extremo sul de São Paulo, enfim, né, uma escola num lugar super vulnerável, e a gente sabe que ali as famílias são muito carentes. Então elas precisam, mas não adianta eu falar, tem que ser alguém que esteja ali junto, faça parte daquela, né, daquela linha, né? E aí eu faço justamente esses encontros, passo telefones para elas irem Sim. se conversando. E agiliza a vida de todo mundo, né? Agiliza Dário, muito. que a Regiane passou foi o que a gente identificou, das pessoas É. se sentirem sozinhas, sem Sim, esperança, sim. né? E sem ajuda. Quando você tem essa possibilidade de conectar, as pessoas convivem nessa mesma realidade e essa conexão fala, eu não estou sozinho ou sozinha. Que outra coisa você pode fazer? As pessoas começam a ter referências e perspectivas e, de repente, a gente tem sugestões em sistema que podem ser aplicados que acabam beneficiando mais pessoas. E não fica aquela coisa do só único, o individual. Não, ele vem de uma forma estruturada para mais pessoas. Perfeito. E a escola precisa ouvir essas famílias, precisa. O professor que está na sala de aula, às vezes ele não tem acesso a informações de como lidar, de como facilitar, de como auxiliar, que muitas vezes a família já tem, já está pronto. É só a gente pegar, aplicar, entender como que aquilo funciona nessa realidade. E a gente ainda tem uma vivência de diversas escolas, de diversos professores que a gente tem uma aversão, né, ao contato com a família. Que fala assim, não, a família é lá e a escola aqui. Gente, não tem como, não tem como. Especialmente quando a gente quer quando nós queremos trabalhar com uma educação que ela seja empática, né? Que ela seja próxima, que ela seja pessoal, que ela seja afetiva, é importante essa participação. É fácil? Não, mas nada é fácil, né? A gente levantou todo dia para trabalhar, para acordar, para fazer as coisas, né? Para construir ao longo do tempo, porque a gente sabe que precisa, não é pensando exatamente na facilidade. Ainda que, meu querido professor, você tem dificuldade com algum estudante? Se conseguir conversar com a família, conseguir conversar com pessoas próximas, muitas vezes facilita sim o seu lidar, a sua proximidade com esse estudante, o seu aprendizado com relação a isso. Acho que é um ponto muito importante. Tô falando bobeira, Rê? Você que é uma diretora que realiza essas coisas? Eu não realizo tudo ainda não, mas que eu acredito que a escola, né, não é minha. A escola não é minha, a escola é daquela comunidade, né? Eles precisam estar naquela escola, as famílias precisam fazer parte daquela escola. É, a gente precisa o tempo inteiro ter um olhar acolhedor e estar de braços abertos. Eu já comentei aqui que eu tenho mães que passam lá para me contar da vida delas. Ai, gente, precisava vir aqui te contar um negócio. E não é do aluno, entende? Aí você fala, nossa, Rê, leva um tempo, gente. Não é de um dia para outro. Assim como eu tenho famílias que falam, eu odeio essa escola, eu vou fazer o quê? Eu não vou agradar todo mundo, não é? Mas a gente tem que ter, eu acho que hoje a gente precisa estar o tempo inteiro realmente de braços abertos. Quando você trabalha numa escola, a primeira coisa é você olhar e falar: vem cá, isso aqui é teu, né? É seu. Eu, Perfeito. eu fico te ouvindo, Regiane e Keller, eu penso que em muitas situações a escola é o único lugar onde a criança se sente segura. Sim. Só isso já é um milagre. O que eu estou te ouvindo é que assim tem pais e famílias também que veem na escola esse milagre.
como que a gente vai poder escalar para levar essa relação humana tão crucial e importante para mais pessoas, 24/7, conectando? Eu não vejo outra alternativa se não for por tecnologia. Então, talvez não é uma questão de digitalizar a escola. Eu vejo muito mais uma questão de humanizar a tecnologia. Como que a gente humaniza a tecnologia? Como que a gente conecta esses pontos para ver que relações humanas elas vão ser mais sinceras, mais seguras, mais prósperas, quando a gente colocar essas gotinhas de cola de tecnologia que podem criar essas conexões. Então, eu acredito de uma forma plena, eu tenho convicção disso, que o caminho que a inteligência artificial está trazendo hoje, por levar a cognição em questões de QI, de ações e da parte emocional, a, a possibilidade da gente resolver problemas que a gente jamais imaginou. E é um presente para nós agora vivo nessa geração tendo essa experiência. Tá vendo isso acontecer agora, né, no nosso dia a dia. Louco. Perfeito. Fique conosco que nós já voltamos. Tá precisando economizar nesse começo de ano? A Editora do Brasil te ajuda. Garanta a compra do material didático com benefícios exclusivos, que só as escolas parceiras têm. Com o código Família Inteligente Economiza, você adquire um material didático com diversas vantagens na nossa loja virtual, com frete grátis e condições de parcelamentos diferenciadas, na compra por cartão de crédito. Além disso, oferecemos pagamento à vista com débito, boleto ou Pix. Receba o seu material com comodidade na sua casa ou na sua escola. E não vai perder os nossos descontos exclusivos, hein? Com o programa Família Inteligente Economiza, garantir o melhor material didático nunca foi tão fácil. Acesse editoradobrasil.com.br/família-inteligente-economiza e economize hoje mesmo. Tem algumas coisas que eu tô tirando desse papo aqui e que eu acho que ela é muito importante. Não sou um especialista em tecnologia, mas eu acho que tem um ponto que eu gostei bastante, que é justamente o ato de que muitas vezes nós professores, quando a gente interage com a tecnologia, nós estamos interagindo com ela nessa ideia de que vai resolver para mim, ou é minha ameaça, ou está contra mim, ou o estudante está usando de maneira errada, ou eu não estou entendendo. São formas que eu acho que não é o ponto de vista legal. O ponto de vista quando você fala sobre humanizar, Ricardo, faz muito sentido para mim. Que é, como que eu posso usar isso aqui para aproximar? Como eu posso usar isso aqui para somar? Como eu posso usar isso aqui para sensibilizar? Como que eu posso usar isso aqui para chegar nas pessoas? Como que eu posso usar a inteligência artificial para facilitar a minha aula, para me alcançar um estudante que tem alguma dificuldade que eu não estou conseguindo entender, para conseguir, né, chegar lá, fazer esse meio do caminho, né? Como que eu faço? Como que eu faço para entender? E, de novo, não quer dizer que a inteligência artificial vai fazer para mim. Não quer dizer que a tecnologia vai fazer no meu lugar. O meu papel como professor, o meu papel como o pivô da educação, no sentido de quem está trazendo, né, quem está mediando esse ponto da educação, ele se mantém. Ele ainda está lá presente. E aí eu tenho uma pergunta que ela vai ser aqui difícil, difícil, Ricardo. Mas você é o nosso especialista e eu adoraria um olhar e uma orientação nesse sentido. Que assim, estamos no Brasil, gigante, maravilhoso, enorme. Tecnologia está presente, não em todos os lugares. As redes sociais estão presentes, mas ainda não em todo lugar. A inteligência artificial chega, mas será que chega em todo lugar? A internet chega, mas será que chega em todo lugar? Então, quando nós falamos sobre uma inclusão tecnológica, até para facilitar essas pontes, para aproximar esses pais, para realizar, por exemplo, essas reuniões, né, esses hackathons, que para quem não conhece, hackathon é um evento onde você chama pessoas para desenvolver designers, né, programadores, para colaborar para uma solução inovadora específica, né? Você junta a galera por um período X de tempo para realizar alguma coisa. Então, a gente tem muito potencial. Nós temos muito potencial na escola mesmo, entre os professores, entre os estudantes, entre as famílias, mas muitas vezes eu entendo que eu não sei se está chegando essa inclusão tecnológica. Então, na sua opinião, o que falta para o Brasil alcançar e o que falta para as nossas escolas
compreenderem melhor essa relação com a tecnologia e fazer esse uso para potencializar o que é humano, potencializar aquilo que precisa, né, dar essa liga, essa união, essa gotinha de cola, né, que vai ajudar a gente a nos conectar melhor. Keller, eu, por 9 anos, eu fui um dos líderes na Microsoft num programa chamado My Skills for Africa, que a gente levava trabalhos de impacto social na África. 2011 a 2019, eu fui em 7 países, cheguei a morar em alguns, e 2013 foi um ano, 2013 foi um ano que me marcou demais. Eu fui para Ruanda, que tinha passado Uhum. pelo genocídio de 1994, toda a história de Ruanda, e tudo que eu me preparei para esperar, eu encontrei, né? Mas eu encontrei também coisas que me surpreenderam. Ir para o interior de Ruanda, quando eu cheguei lá, era uma escola só de meninas, com ensino em tecnologia, em parceria com o governo chinês. Quando eu cheguei, eram muitos celulares plugados no chão, e aí eu fui descobrir que tinha duas funções. A única energia elétrica na região estava na escola, então lá era um lugar para abastecer, mas tinha telefonia. E a outra que o horário que elas saíam, o celular funcionava como uma câmera para poder iluminar a estrada até em casa, tá? Mas o curioso foi que eu terminei a aula com elas, elas falaram: "Você tem Instagram?" E eu não tinha. E eu falei: "Mas como pode? Eu estou no interior de Ruanda e eles estão pedindo um Instagram." Eu quero trazer esse exemplo para vocês, porque eu converso com educadores, eu converso com muitas pessoas, eu viajo o Brasil a muitos lugares, eu sou muito curioso, mesmo. Eu vejo que tem muitos educadores que ainda veem o Brasil como eles viram lá na época que eles eram jovens, ou que eles ouviram que algum professor contou para eles quando eles estavam na educação. Tem um livro, inclusive, chamado Factfulness, do Hans Rosling, que ele conta esse problema que a gente tem de se reciclar na educação e a percepção que a gente tem. Então, cara, uma coisa que eu coloco para você na tua pergunta, que sim, nós temos ainda questões de acesso. Sim, nós temos dificuldade. Canadá também tem. Estados Unidos também tem. Austrália também tem. China também tem. Ruanda tem. Todo mundo tem. Esses extremos eles estão em todos os lugares em proporção maior e menor. Mas num choque de realidade, quem andar um pouquinho vai se surpreender de como as pessoas estão conectadas hoje nesse mundo digital, seja em rede social, seja acessando notícias por portais públicos, seja já utilizando ferramentas de inteligência artificial. Então, por mais que a gente tenha esse desafio extremo, o convite que eu gostaria de fazer é para essas pessoas reanalisarem essa percepção do mundo e do Brasil e perceber que nosso Brasil, com todos os desafios, a gente tem já a plataforma em mãos para poder correr. Eu falo isso com relativa propriedade, porque eu morei 10 anos no Canadá e quando eu vinha falar alguma coisa aqui, mas você mora no Canadá também, né, querido? Olha que coisa boa para você. Eu falava: gente, vocês não estão entendendo. Aqui no Brasil é muito mais avançado. Eu posso citar serviços públicos para você consultar e ter informação, e-gov, sistema bancário. Vocês não queiram imaginar que para você conversar com o banco você tem que agendar, eles te mandam pelo correio. Você fala: você já ouviu falar de Pix? Não, não sabe. Então, toda essa tecnologia ela tem experiência. Se você for hoje em praias Brasil afora, as pessoas vendem sorvete com Pix, tá? Então, trago isso para colocar nesse ponto de senso de realidade, que a realidade está boa. Tem pontos para melhorar. Onde tem para melhorar? Eu acho que vai mudar no dia em que quem cria solução em negócios parar de olhar para esses extremos simplesmente por questões econômicas. Eu me explico. Quanto mais você pensar em criar soluções para extremos, é nesse local que a inovação acontece. Então, o dia que a gente encontrar as pessoas que estão realmente buscando por inovação, interessadas em extremos, eu acredito que a gente vai começar a ver essa inclusão em escala, porque vai ser um impacto onde, sim, eu incluo uma única pessoa que está no extremo, só que o que aquela pessoa precisa, a gente replica para muito mais. Foi o que a gente fez em Luanda, em Angola.
num projeto de ajudar crianças desaparecidas em orfanato. Eu fui muito para orfanato nesses projetos. O que a gente descobriu lá foi um pouco diferente. As crianças que estavam lá, elas eram vítimas de minas terrestres de guerras anteriores de Angola, que o governo da Angola não autorizou retirar. E essas crianças, quando estavam jogando bola em alguns lugares, quando elas passavam, bum! Quando não morriam, perdiam uma perninha, um braço, alguma coisa. Famílias no interior que não tinham condições de cuidar da criança e trabalhar na roça ou na atividade, encaminhavam para a cidade. Na cidade, essas crianças eram escravizadas em farol, e aí vinha questões sociais que levavam para um orfanato. Era esse fluxo. O que que a gente começou a fazer? A gente chegou no orfanato e falou assim: crianças pobres, deficientes, meninas que estão no orfanato. São as crianças mais vulneráveis. Se a gente fizer para essas crianças, você vai ajudar a menina, a criança pobre, a criança com deficiência. Essa é a ideia lá. A gente criou, por exemplo, a prótese impressora 3D, onde, como que paga isso? Era a cartinha do Papai Noel. Pessoas de países ricos, como faz a cartinha do Papai Noel, olha, aqui está um menino tal, essa prótese que ele está precisando, se você fizer essa cartinha e pagar US$ 200, 150, que era na época, hoje é mais barato, essa criança vai ter uma prótese e ela vai poder andar, brincar, correr. Então, tem formas criativas para a gente colocar a nossa cabeça e o nosso tutano com a tecnologia que tem, de conectar essas pessoas bem intencionadas com problemas complexos e achar como resolver. Então, eu acho que aqui no Brasil a gente tem ainda muitos lugares mas eu não coloco o Brasil em nada distante desse mercado global e dessa oportunidade que a gente tem de se reinventar com o IA. Nossa, perfeito. E fica aqui mais um ponto pro professor, né? Pra gente recompreender, pelo menos. Tá difícil de compreender o Brasil todo. Pelo menos a sua realidade, onde você tá, né? Não reproduza aquele discurso da sua cidade, do seu bairro, que você ouviu quando você estava É, na escola, há 20 anos atrás. Então, sai um pouco, anda, conversa com a molecada, conversa com a senhorinha, conversa com o senhorzinho, conversa com o comerciante, tentar entender aquela realidade onde ali. eu Você estou. vai ver que tem muita coisa realmente que vai estar condizente com isso que o Ricardo falou, que vai estar fora da tua percepção de como as coisas eram. Acho que isso é uma lição importantíssima para quem é professor, viu? O que Muito. que você acha, Rê? É você olhar para o lugar onde você está inserido, que eu falo que você está inserido lá, filho, tem jeito, Uhum. né? Mas você pode pegar sua bolsa e ir embora. Olha eu já. Mas você conhecer aquele lugar, fazer daquele lugar um lugar de verdade inclusivo. Você abraçar toda aquela diversidade que você tem ali. Senão, não adianta. Né? Hoje não tem mais como a gente dizer isso aqui não faz parte do trabalho do professor. É difícil, né? As pessoas escutam e falam, nossa, Eugênio, parece que você é dura quando você diz isso. Mas não tem, gente. Porque, né, Ricardo falou aí de uma realidade, né, porque a gente não viveu, mas que a gente escuta e fala, né, é super, mexe, não tem como não mexer. Aí eu tenho que olhar para a minha realidade e dizer como que eu posso transformar isso? Como que isso pode ficar melhor? Aí eu lembro de novo do Cortella, não tem como, né, Kelly? Não há impossível. Não há. Eu vou tentando transformar as coisas que eu acho que são impossíveis em possíveis. Ah, mas isso é mágica. Não. Isso é a gente continuar tentando e fazer o melhor. É verdade. Isso é a humanidade, né? A gente tá sempre fazendo coisas impossíveis virar possíveis. Acho que é esse o ponto. E eu Olha, levo muito pra mim isso que você falou, viu, Ricardo? De tentar conectar. Às vezes a gente não consegue resolver nós mesmos, mas você pode fazer uma conexão, você pode criar possibilidades, né? Tem tá. sempre algo que dá pra ser feito, né? Eu acredito, isso funcionou demais para mim na minha carreira. Um livro que me impactou demais, Grande Sertão Veredas, Guimarães Rosa, é junto dos bão que a gente fica melhor, né? Que ele fala, ninguém consegue traduzir isso. Bota na inteligência artificial, pede para falar em inglês, não vai sair, né? O que que eu acho dessa lição? Referência e perspectiva. Se eu ganho uma referência que eu não tinha, isso me abre a portinha da perspectiva. Então, em sala de aula, do professor para o aluno, mas eu vejo do professor para professor, buscar essas referências. A referência do Brasil que é hoje, do mundo que é hoje, vai te dar essas perspectivas para ver esse louco de cabelo branco entusiasmado aqui contando. Porque está mesmo acontecendo, as coisas estão acontecendo numa forma, numa velocidade relativamente assustadora, que é até difícil para a gente compreender,
Agora, para as pessoas que estão aqui na jornada para resolver problemas complexos e bons, eu acho que não teve uma oportunidade maior em geração para a gente viver e estar onde a gente está. É a primeira vez que uma pessoa cega ela pode participar plenamente da nossa sociedade. É a primeira vez que uma pessoa surda ela consegue ter autonomia e poder se comunicar utilizando ferramentas. É a primeira vez, é a primeira vez, é a primeira vez. São tantas primeiras vezes que só de pensar no quando isso virar prática, quando isso for colocado, quando as pessoas olharem uma as outras, não pelas suas deficiências, mas apreciando suas habilidades, pô, que mundo gostoso de viver. Perfeito, perfeito. Quero aproveitar e falar o seguinte para você agora, Ricardo, que já está me trazendo algumas reflexões aqui, que para a gente poder sair desse programa, para finalizar, tem três perguntinhas dificílimas que eu faço para você, viu? Dificílimas, que é o seguinte, se prepara, hein? Regiane vai fazer primeiro, que é para dar tempo de você pensar. A primeira é se você gostou do programa. A segunda é onde eu acho o Ricardo. Onde que eu acho o Ricardo? O que que o Ricardo tá fazendo? Como que eu acompanho o trabalho do Ricardo? Amei, quero saber mais, quero entender mais sobre a Startse, quero entender mais sobre o que que o Ricardo tá fazendo, quero seguir ele no Instagram, que ele deve ter feito algum. Então, como que eu faço? E o terceiro é uma indicação, um pedacinho seu para nos acompanhar, para ficar junto conosco aqui nos Corações e Mentes ao longo dos próximos programas. E para dar tempo do convidado pensar, Regiane Taveira, para você, minha querida. Fala pra mim se você gostou do programa, onde eu te acho e um pedacinho seu. Nossa, se eu gostei do programa, é aqueles programas que fazem a gente ter certeza, né, que eu estou no lugar que eu gostaria de estar sempre. Lá atrás, eu planejei isso, eu olhei, era isso que eu queria e é isso que eu quero continuar fazendo. Não tem como eu falar, nossa, eu queria ter. Não. É isso aí, eu queria ser professora, continuo querendo ser e, né, mesmo com 32 anos aí de rede, mais de meio século, eu vou continuar mais um pouquinho. Eu amei o programa, é muito bom. Quando a gente chega nesse nível, né, Keller, de falar e as palavras estarem ali saindo com o coração, né, isso Uhum. faz muito bem. Foi muito bom, né? Eu tô aqui no Arco 43, tô lá no Instagram, Regiane Taveira, tô no Facebook, que o Keller tira sarro aí de mim, mas tudo bem, eu tô lá também, né, Regiane Taveira, e tô lá no chão da fábrica, onde essa mágica precisa acontecer e a gente vai ajudando todo dia a fazer acontecer. Eu vou roubar uma palavra do Ricardo aqui no final hoje, que ele falou durante o programa, experimente, né? Então, professores, professoras, experimentem. Não tenham medo. Errar, a gente vai errar. Mas a gente nunca erra querendo errar, a gente erra tentando acertar. E uma hora a gente vai melhorando e melhorando, e quando vocês, né, olharem, nossa, o quanto que eu já aprendi. Olhem para mim, vocês já escutaram outros programas aí que eu também não sabia nem ligar o computador, já contei muitos causos aqui. Então, continuem experimentando, acho que é isso que faz a gente continuar lá no chão da fábrica. Obrigada, gente, foi uma delícia. Perfeito, Rê. Muito obrigado, viu? Agradeço demais. Obrigado por estar aqui, obrigado por essa emoção, obrigado por esse sentimento, obrigado por estar fazendo o que você pode e fazendo muito bem, tá? Obrigado mesmo. Ricardo, chegou sua vez então, meu querido. Três Eu, perguntas eu, dificílimas, eu, hein? eu agradeço por você ter convidado a Regiane primeiro, tá? E por importante da Regiane. Vai dar tempo de Primeira, pensar. minha primeira, eu amei, sinceramente, do fundo do meu coração. Tudo que eu quero de boa intenção é que a pessoa que está ouvindo, participando, que essa pessoa senta, reflita um pouquinho e ajude a ser replicador do que a gente está falando. Eu tenho um bom sentimento que isso vai acontecer, por isso que eu falo que eu amei o que aconteceu hoje. E um prazer conhecer a Regiane e ouvi-la. Foi um prazer te conhecer. Onde me acham? Eu tinha as minhas redes sociais fechadas. Até que quando as pessoas falaram, cara, isso que você fala, tem que falar para mais pessoas, as pessoas têm que te Verdade. conhecer. E aí o Toscão aqui abriu as contas de redes sociais. Eu estou no Instagram. Quem procurar Ricardo Wagner com W vai encontrar. Minha conta é Rimatz Wagner, que vem do meu sobrenome do meio. Rimatz Wagner é a conta do Instagram. Eu sou muito ativo no LinkedIn, que é corporativo, então também me encontro no LinkedIn.
me encontram no Facebook, me encontram no Twitter, me encontram no estádio do Corinthians, me encontram em São Paulo, me encontram em vários lugares, tá? Ah, e um pouquinho de mim, né, que você comentou, né? Sim, Eu, eu tenho uma coisa de... eu acho que empatia, ela não é só uma habilidade, ela é uma estratégia pedagógica. E a gente tem tudo para descobrir este mundo de emoções, do nosso coração, do nosso sentimento. Para quem acompanha IA, vê que o que está em alta no mundo de IA hoje é filosofia. A gente está tendo a oportunidade de a gente fazer uma viagem interna, e se redescobrir e conhecer. Então, eu acho que o cuidado verdadeiro, onde está a inovação, ela está na empatia. Então, eu quero ser um instrumento de levar isso para quantas mais pessoas. Eu agradeço imensamente a oportunidade de estar aqui com vocês. Faço convites, inclusive, dentro onde hoje eu colaboro como professor na Starts, a gente tem eventos relacionados a esse tema, então convidar as pessoas a conhecerem um pouquinho mais. A gente vai ter um evento de saúde, agora mesmo, no dia 20 de agosto desse mês. Então, para se familiarizar, né? Aquela coisa do junto dos bons que a gente fica melhor, tem bastante coisa acontecendo. Eu espero conhecer pessoas que ouviram a nossa conversa, pessoalmente no mundo real, e fazer amizades. perfeito, perfeito. Ricardo, sem palavras, obrigado mesmo. Obrigado por esse olhar, obrigado por esse afeto, obrigado por esse carinho, obrigado por, na sua fala, ajudar todos nós somos professores, que às vezes está aí, né, sobrecarregado no dia a dia, na correria, a lembrar que tudo isso só funciona se tiver essa humanidade como liga, né? Tudo isso para funcionar precisa ter essa compaixão, essa empatia, esse afeto, essa vontade, né, de conectar, que eu acho que é muito importante e faz todo sentido com a ideia do professor como mediador, né? É isso que nós somos muitas vezes mesmo. Então agradeço demais, demais. Muito obrigado, viu, meu querido? Obrigado a você, cara. Chegou então a minha vez para poder encerrar aqui. Quero dizer que eu amei esse papo, adoro falar sobre tecnologia, eu adoro falar essas conversas que dão um gás na gente. Sabe essa conversa que dá uma aquecida, que você fala, meu, é isso, é o que eu tô procurando, é o que eu preciso, é o que eu tento fazer. É muito importante. É assim que um pai e uma mãe sente quando você ajuda eles a se conectar com outras pessoas que estão sentindo isso também, tá? Se você aí sentiu esse quentinho, sentiu essa vontade, é disso que a gente estava falando aqui, é isso que o Ricardo está lembrando a gente. Então, tentar fazer essas conexões, que esse programa seja uma forma de conexão para vocês também, tá bom? Então, amei esse papo. Quem quiser me encontrar por aí, @Marcos Keller em quase nenhum lugar. Lá no Instagram eu estou como Kobe Keller, Kob Keller com dois L's, você me acha por lá também. Estou menos ativo, mas estou voltando, tem algumas coisas que eu estou postando também, trabalhamos bastante esses tempos, então fiquei um pouquinho longe, mas já estou chegando e doido para conversar com você. Então, se você tem alguma coisa para conversar com a gente, manda mensagem, quero saber da sua história como professor, se você gostou do programa, converse conosco, vai lá, vai no Instagram da Editora do Brasil, converse com a gente que a gente gosta de conversar, por isso que a gente faz podcast, tá? E a minha indicação, eu vou pegar uma indicação que o Ricardo fez aqui, que é o livro Factfulness. No Brasil você encontra ele também como O Hábito Libertador de Ter Opiniões Baseadas em Fatos. É um livro muito bacana e que eu me lembro que uma das coisas que me pegou muito foi justamente quando tem um texto logo de cara, assim, que é sobre número de crianças vacinadas, sabe? Umas coisas assim bem, bem simples, que você acha que é muito abaixo, e na verdade já se resolveu isso na década de 80, sabe? Assim, o mundo mudou há 20 anos atrás, há 40 anos atrás, e algumas coisas a gente continua repetindo. Como professor de história e de filosofia, foi algo que eu achei muito importante, né? Então fica aí com uma dica do Ricardo, que eu peguei emprestado aqui para compartilhar com vocês também, certo? No mais, lembre-se de seguir a Editora do Brasil em todas as redes sociais que a gente tiver por aí. E se você tem uma história para compartilhar, um papo para falar com a gente, algo engraçado, emocionante que você viveu como professor, mande para nós lá no arco saladosprofessores@gmail.com. Ou se preferir, vai no inbox da Editora do Brasil _oficial, vai lá falar com @cobkeller também, converse conosco porque nós queremos conversar com vocês. Certo? Eu sou Marcos Keller e até semana que vem. Gravação e edição Agência Bowie.
Produzido pelo Departamento de Marketing da Editora do Brasil. Supervisora de Marketing, Lívia Garcia. Siga-nos nas redes sociais. instagram.com/editora do Brasil _oficial, facebook.com/editora do Brasil e youtube.com/editora do Brasil.